E aí, povo, tudo bem? Para quem não conhece, esse aqui é o gravador. Hoje obsoleto, ele era um instrumento fundamental no trabalho dos jornalistas de décadas atrás. E é no contexto no qual o gravador era muito utilizado que eu vou falar de um livro que venceu a categoria do Prêmio Jabuti 2024, Crônicas. Sempre Paris, crônica de uma cidade, seus escritores e artistas, da brasileira Rosa Freire da Guiar. Esse livro aqui ele foi vencedor esse ano e eu fui lê-lo, né, para ver o que eu acho, né? E sempre que um livro é premiado, creio que há características positivas dele. Vamos à história. Crônicas, né? Aqui já está bem claro, né? Você vê aqui um modelo de carro não atual, né? A própria autora é quem está na fotografia aqui e o título, né? Sempre Paris, ou seja, o contexto é Paris, só que nas décadas de 70 e 80, né? Entre 1970 e 1990, haviam muitas... A Rosa era uma jornalista, é uma jornalista. Ela tinha muitas entrevistas e, por acaso, no contexto de pandemia, ela se deparou com as entrevistas em bom estado e resolveu fazer disso um livro. Todas as crônicas aqui presentes se passaram em Paris, inclusive o livro ele é dividido em duas partes. A primeira parte, que eu acho que tem mais a ver com a ideia da crônica, né, é a chegada da Rosa em Paris, foi onde ela morou, e os percalços que ela teve, os imprevistos que ela teve, escritos de uma maneira muito clara. E num segundo momento, há entrevistas com personalidades da época, personalidades importantes, né, grandes pensadores, filósofos, escritores, né? Então essas são as duas partes nas quais está dividida esse livro. Antes de passar ele, eu sempre digo, né, crônica é onde se enquadra esse livro aqui. A crônica, ela é uma boa pedida para quem quer começar a ler, mas não tem essa cultura da leitura, né, digamos assim. Por quê? Porque a crônica, ela é uma história pequena, geralmente ela vai retratar o cotidiano de alguém. Então, para você que quer começar a ler, a crônica é uma boa. Bom, aqui o contexto é Paris e o dia a dia da Rosa. Eu, para ser sincero, eu fiquei um pouco decepcionado com o livro, mas quem sou eu, né? Mas aqui a ideia é falar a minha impressão. O livro ele traz muitos aspectos da vida dela, né? Isso, a crônica é isso. Só que o que eu acho que ficou pegando? Ficou algo mais jornalístico, né? Ela é jornalista, então é muito cheio, o livro é pródigo de informações, em fatos, contextos históricos, né? Mas ele é mais jornalístico, no meu ponto de vista, do que literário, né? Eu sempre quero um pouco mais de literatura, né? E talvez até pelo próprio gênero, crônica, que vai remeter ao cotidiano, né? Às vezes, pela minha preferência, eu gosto mais de ficção, de distopia, né? Então, eu não gostei muito por esse motivo, né? Nesse ponto. Mas o livro ele é muito rico, né? Para quem tem amigo que é fascinado pela história da França, quer saber as amenidades, o dia a dia, o cotidiano da França, esse livro aqui é ideal. Por outro lado, né, principalmente quando passa na parte da entrevista, eu diria que são entrevistas, são grandes reportagens muito bem escritas, com pessoas com personalidades muito importantes da época, né, e ainda hoje. Porém, não me pegou, sabe? Eu fui lendo, né? Terminei ele, leio rápido, né? A escrita é muito tranquila, né? Muito fluida, mas não me pegou mesmo, né? Eu gostei mais, por exemplo, das entrevistas. Tem um escritor aqui muito famoso na época, o Jorge Simenon. Me interessei mais pela história dele, talvez porque ele era um escritor, eu fiquei impressionado com a quantidade de livros que ele escreveu, mais de 200 romances, né? Tinha uma época que ele escrevia 5 romances por mês, o que é um absurdo, né? O cara era um gênio ali e muito criativo, né? Isso me chamou mais a atenção. Mas tiveram muitas entrevistas aqui com políticos da época, né? Descrevendo a situação ali da França, naquela conjuntura ali. E sinceramente não me pegou, não. Mas por outro lado, né, a gente vai conhecer um pouco mais do cotidiano da França, de Paris propriamente dita, sobre aquele aspecto que não é mito, né? A questão dos protestos, da irresignação francesa perante as mais diversas situações. Por exemplo, um dado momento aqui, nessa primeira parte dela, né, ela diz o seguinte: foi também ali
que tive a primeira mostra desse direito sagrado dos franceses, manifestar-se. Nas ruas, nos jornais, diante do rei, do policial, do padre. Primeira lição de cidadania. Então aqui o livro é isso, principalmente na primeira parte. Você vai fazer um verdadeiro mergulho no cotidiano francês, né? Ela cita várias personalidades, ela cita o escritor também Eça de Queiroz, que ia em um determinado café francês, que lá havia muito, ainda há atualmente. Ele dizia que ele ia em determinado café para ver o mundo passar. Tamanho era o aspecto cosmopolita de Paris, e ainda é um grande centro cultural ainda nos dias de hoje, tem aquela importância histórica da Revolução Francesa, do Iluminismo, ainda é uma grande potência internacional, né? Então eu diria que para quem que esse livro vai ser interessante? Para quem se interessa, diria, por política e por arte, porque ela vai entrevistar filósofos, roteiristas, pessoal da área do teatro, né? Então quem se interessa por esses aspectos, esses assuntos, vai gostar. Quem se interessa por entender e aprender um pouco mais sobre o dia a dia da França, sobre a cultura parisiense, vai gostar, né? Agora, se você não se interessa muito por Paris, pelo aspecto urbano de Paris, talvez você não vai se interessar tanto, né? Mas é uma boa leitura e levou o Prêmio Jabuti 2024. Então essa é a minha impressão genérica acerca desse livro aqui.